E aí, recuperados da live de ontem, não sei quem viu a live ontem, eu amei a live de ontem, adorei a participação de vocês, foi super legal. Então, hoje a gente está aqui para mais uma live e hoje a gente vai falar sobre aquele concurseiro que está engatinhando. Então, o concurseiro que está engatinhando é aquele concurseiro que já fez algumas coisas, ele já concluiu alguns PDFs, ele já está passando, já passou por algumas coisas, ele já concluiu algumas matérias, ele já teve contato com várias disciplinas, mas ele está com dois. Normalmente o concurseiro que está engatinhando, ele está naquela fase seguinte: ele terminou o curso em PDF, mas ele não sai dos 60%. Ele terminou o curso em vídeo e ele terminou de fazer algumas questões, mas ele não está com percentual de acertos legal. Ele está terminando as matérias, ele está vendo que ele está avançando, mas ele sabe que ainda falta muito. Então, que muito é esse? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, vamos recapitular. O concurseiro que está engatinhando a gente ontem falou do concurseiro recém-nascido, concurseiro que está começando, aprendendo a estudar, aprendendo a imprimir material, começou devagarzinho, começou por poucas matérias, começou mais, né? Eu falei ontem, a gente tem que começar por poucas matérias, potência, né? Adquirir potência, conseguir perceber que você está evoluindo. Então, você tem que conseguir aprender os conteúdos sem esquecer. Então, você estuda basicamente todo dia as mesmas matérias. Quando você é um concurseiro recém-nascido, todo dia, basicamente, você vai estudar as mesmas coisas para ter aquela continuidade de conseguir evoluir. Agora que você é um concurseiro que está engatinhando, você já aprendeu bastante coisa. Então, você já sabe muita coisa, não dá para deixar isso esquecer. Você não pode esquecer esses conteúdos. E, além disso, também não pode achar que o jogo está ganho. Por quê? Porque você precisa de muito mais do que 60% para passar no concurso. Você precisa de muito mais do que 70%. O concurseiro que a gente está falando hoje é aquele concurseiro que está 60%, 70% de acertos, ele já terminou vários conteúdos, e aí ele está ali patinando, tentando evoluir. Qual é a primeira coisa que o concurseiro que está engatinhando, ele precisa pensar, ele precisa ter muito claro para ele? Ele tem que ter muito claro para ele que ele não pode interromper o estudo agora. Essa é a primeira coisa que o concurseiro que está engatinhando tem que ter muito claro. O que acontece normalmente? O concurseiro começa a estudar, já concluiu alguns PDFs, aí ele acha que ele já está bom, nessa fase que ele está começando a se aprofundar nas disciplinas, ele acha que ele já está bom para encarar o concurso. Então, ele está lá fazendo 60% nas disciplinas e ele acha, não, agora eu vou encarar o concurso, vou fazer prova de concurso. Muitas vezes ele faz provas de concurso que nem tem a ver com o concurso que ele está querendo. Então, por exemplo, assim, o concurseiro estuda para a área fiscal, chega nesse momento que ele já está um pouco mais avançado, ele se sente cansado de estudar e fala assim, eu acho que eu vou tentar o concurso do TRF4, saiu agora, né, para me dar uma animada. Eu acho que eu vou fazer... Ano passado a gente teve MPU, né? Então, eu acho que eu vou fazer o MPU para me dar um gás. O que vai acontecer, tá? O que vai acontecer? O aluno vai deixar de estudar matérias importantes da caminhada dele. Por exemplo, se o aluno foi fazer o MPU, ele, por exemplo, deixou de estudar contabilidade, porque não caiu no MPU. E aí, o que acontece? Ele, nesse momento, se ele fizer isso, ele vai esquecer o conteúdo. Ele vai esquecer o que ele aprendeu quando ele era iniciante. Por quê? A regra número 1 do concurseiro engatinhando é: não interrompa o estudo. Não interrompa o estudo. Agora, você precisa consolidar aquilo que você aprendeu quando você era um concurseiro iniciante. Se você interromper o estudo agora, por exemplo, você começou a estudar um PDF, um curso em vídeo de contabilidade e tal, terminou aquele curso em vídeo de contabilidade, terminou os PDFs, aí você deixa essa matéria de lado, né? Deixa a matéria de contabilidade de lado e vai fazer o concurso do MPU para estudar contabilidade, ou então coloca outras matérias, enfim, deixa de lado a contabilidade. O que vai acontecer? Se você pegar esse material de contabilidade daqui 3 meses, você não vai lembrar absolutamente nada. Por quê? Porque você estudou só uma vez. Esse conteúdo não está fixado na tua cabeça. Ele não está fixado no teu aprendizado. Você não aprendeu esses conteúdos ainda. Você não aprende, efetivamente você não aprendeu. Você estudou uma vez, você tem uma noção, você sabe a espinha dorsal, você já sabe fazer algumas coisas, mas aprender para conseguir chegar na prova e resolver uma prova e acertar 20 questões de contabilidade, você não aprendeu.
Se você interromper esse ciclo agora, você vai perder o que você já estudou. E aí você vai ter que reaprender. Isso acontece direto. O aluno para de estudar, entra outro. Eu vejo isso tanto, faz tanto. O aluno para de estudar aquela matéria, né? Acha que já aprendeu, acha que concluiu o curso em PDF, aí ele tentou outros concursos, tentou MPU, tentou o concurso da minha cidade aqui, de administrativo, tentou algum outro concurso que não cobrava aquela matéria, deixou de estudar. Quando ele pega de novo, ele não lembra nada, tem que começar do zero. E normalmente até tem que comprar material novo, né? Porque às vezes com o tempo a matéria desatualiza, você tem que começar material novo. Então, assim, essa primeira regra, muito importante, você não pode, jamais, tá? Jamais você pode interromper o estudo nessa fase. Se o seu cérebro não sentir uma continuidade, vai ser como se você não tivesse estudado aquele conteúdo. Vai zerar a conta. Outra coisa muito importante, mas assim, olha, muito, muito, muito importante nessa fase do concurseiro engatinhando. Agora entram os exercícios de cabeça. Agora você vai mergulhar de cabeça nas questões. Ai, professora, porque eu já terminei o curso. Direto, eu fiz isso direto. O concurseiro chega para mim e fala assim, professora, eu já terminei o PDF de constitucional. Que matéria a gente vai colocar no lugar? Mas assim, direto eu vejo isso. Professora, eu já terminei os PDFs de direito constitucional. Que matéria a gente vai colocar no lugar dessa? Nenhuma? A gente vai continuar estudando constitucional. A gente não vai colocar a matéria no lugar. Por quê? Uma vez que você comece a estudar uma matéria, você não vai parar de estudar aquela matéria nunca mais. Até o dia do concurso. Por isso que eu falei lá atrás, por isso que eu falei ontem, que você não pode inserir um monte de matérias ao mesmo tempo. Por quê? É casamento, tá? Você tá casando com uma matéria. Toda vez que você inclui uma matéria no seu cronograma, inclui uma matéria aqui. Tô aqui com a matéria, tô aqui com o PDF de constitucional. Vou pegar aqui esse aqui vai ser o nosso PDF de constitucional, tá? É um jogo americano que eu trouxe de viagem agora. Ó. Mas finge que é o meu PDF aqui de constitucional, tá? Finge que ele é o meu PDF, ó, que fez. Finge que é o meu PDF de constitucional. Se eu coloquei na minha meta que eu vou estudar direito constitucional, eu nunca mais vou parar de estudar direito constitucional, até o dia que eu for aprovada. É assim que funciona. Então, quando você terminou de estudar um PDF, terminou de estudar um curso em vídeo, terminou de fazer qualquer coisa daquela matéria, agora é que vai começar a batalha. Agora é que vai... Sabe aquele concurseiro que se forma na faculdade e acha que o emprego dele está garantido? Sabe aquela pessoa que se forma na faculdade, assim, que aquela coisa, eu conto ou vocês contam? Que a pessoa se forma na faculdade, ela acha que o emprego dela tá garantido, ela vai começar a ganhar 20 mil reais por mês. Sabe isso? Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. É a mesma coisa o concurseiro. Ele acha que ele terminou ali os PDFs da matéria, e aí ele acha que a batalha daquela matéria tá ganha, e ele não vai precisar fazer nada. Lê do engano. Agora vai começar a tua briga. A tua briga com aquela questão fácil, que o professor falou 1000 vezes que é boba e que você tem que acertar na prova, não. Agora vai começar a tua briga com aquelas questões difíceis. Agora é que vai começar. Então, o que eu recomendo? Terminou de estudar um PDF de uma matéria? Volta lá pro começo. Faz o quê? As questões, de novo. Faz todas as questões de novo? Não. Primeiro você vai fazer as pares. Faz todas as pares. Por que eu vou fazer só as pares? Por que eu não faço as ímpares? Faz as pares, para você passar mais rápido pelos conteúdos. Então, é como se você fosse estudar mais 2 vezes. Você pega, ó, terminou as 18 aulas lá do PDF. Terminei, terminei, cheguei na última aula, fechei o PDF. Volto lá pro primeiro e começo a refazer todas as questões pares. Eu vou fazer muito mais rápido, meu estudo daqueles PDFs vai fluir muito mais rápido. Então, eu vou rapidamente ter contato com aquela matéria que eu acabei de estudar. Certo? E tudo que você errar nesse momento, tudo que você errar nesse momento, é nisso que você tem que se concentrar. É nisso que você tem que se concentrar. Lembra que eu falei ontem que quando você estava errando muita coisa nesse começo, não era para você dar muita bola? Que sua atenção principal no começo tem que ser pegar a rotina, tem que ser entender o eixo principal da matéria, tem que ser linhas gerais. Você não pode ficar, ai meu Deus, tem aluno, eu juro, tem aluno que faz isso, tá? Se você fizer isso, para agora. Tem aluno que estuda o PDF pela primeira vez e fica preocupado com o percentual de acertos. Cara, não é por aí. Quando você tá começando a estudar,
Não faz diferença nenhuma. Se você terminou uma aula em PDF e você está fazendo 50, 60, 70, não faz diferença nenhuma nesse momento. Por quê? Porque igual você está começando a estudar. Você vai ter que ver isso de novo. Então não é... Percentual de acertos não é quando você está começando a estudar. Percentual de acertos... Na verdade, percentual de acertos é uma grande bobagem, né? Porque se no concurso resolve cair só as questões que você não sabe, não adianta você fazer 90% estudando, se chegar na hora do concurso, aqueles 10% caem, né? Na prova. E costuma ser assim. Então, dica clássica, primeiro você vai passar por... Agora que você já terminou o PDF, passa por todas as pares, depois volta lá para o começo e passa por todas as ímpares. O que, que vai acontecer? Você vai ver 2 vezes, você vai passar pelo mesmo conteúdo mais 2 vezes. Primeiro fazendo algumas questões, depois fazendo outras questões. Pelos PDFs, entendeu? Então você vai absorver mais aquele PDF. É como se fosse uma esponja. Você espreme uma vez, sai um pouquinho. Depois você espreme mais uma vez, sai mais um pouquinho. Depois você espreme mais uma vez, sai mais um pouquinho. Então, pensa que você vai ver aquilo várias vezes. O teu cérebro vai começar a fotografar aquelas páginas. Ele vai começar a fotografar aquela teoria. Ele vai começar a fotografar aqueles mapas. Ele vai começar a fotografar aquelas questões. Então, você vai ter uma coisa meio fotografada daquilo na tua cabeça. Então, por isso é que eu sempre falo, terminou o PDF, agora que começa a briga. Agora que começa a briga. E sempre, 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 sempre você vai deixar marcadas as questões que você errar. Mesmo que você esteja errando, ó, estudei pela primeira vez, errei essa questão aqui, beleza, apago o gabarito, circulo em cima, para eu poder fazer de novo. Passei pelas pares, ela estava ali nas pares, eu fiz eu fiz a questão de novo, eu errei a questão de novo, apaga o gabarito, marca de novo. Passei, voltei, fui fazer as ímpares. Tinha uma questão par lá que eu deixei marcada, sem problemas. Vai lá e faz de novo. Vai lá e vai fazer de novo. É isso que você vai fazer. Por quê? Você tem que insistir nas questões que você está errando. Você tem que fazer de novo as questões que você está errando. E é uma, é duas... Olha, eu cheguei a fazer 10 vezes uma mesma questão que eu errava. Juro por Deus. Tem uma questão da prova de 2015, da prova de 2005, do concurso da Receita Federal, uma questão de contabilidade, que é um balancete gigantesco, e umas 8 questões foram feitas com base nessa questão, tá? É um balancete, depois que vocês quiserem, por curiosidade, vai lá e pesquisa essa questão. É uma prova de 2005, do concurso da Receita Federal, ela tem um balancete gigantesco, e umas 8 questões são feitas com base nesse balancete. Eu levei uns 6 meses para mais, assim, para mais. Eu acho que eu só aprendi essa questão uma vez. Eu aprendi essa questão uma vez que o Demolidor, que é o Sérgio Adriano, ele fez essa questão num simulado na web, lá, uma resolução em vídeo. Na época não tinha live, né? Então, a gente não tinha muito acesso a conteúdo em vídeo. Então, esse professor, ele fez um simulado com correção em vídeo. E aí eu comprei, e era um simulado dessa prova. Eu comprei esse simulado e ele resolveu essa questão nesse simulado. Ali eu aprendi essa questão. Depois de ter visto essa questão umas 10 vezes. E eu não consegui aprender. Então agora é o momento de você insistir. Agora é o momento. Não tem que ter vergonha. Não tem que ficar, ai, mas meu percentual de acertos está inconstitucional, está em 80%. Cara, tem que ir para 100, é constitucional. Tu entende? Ai, mas o corte do concurso que eu quero é 85%. Então se eu estou fazendo 85%, tá bom. Não, não tá bom. Porque você tem que deixar sua folga para aquelas matérias que são pesadas. Por exemplo, TI. TI, você vai passar... Assim, TI é impossível você fazer 100% da questão, da prova. Impossível. Então, em TI, por exemplo, tem aluno que eu conheço que passou em concursos que caiu TI, o cara fez 40% da prova, 50% da prova. Por quê? Que ele fez 40, 50 e passou? Porque ele foi muito bem nas outras. Muito, muito bem nas outras. E como é que você vai muito, muito bem nas outras? Sendo exigente. Agora é o momento de ser exigente. O momento de ser exigente com o teu estudo não é lá quando você é um recém-nascido. Quando você é um recém-nascido, você tem que ver as páginas fluindo. Você tem que ver lá o livro avançando. Você tem que, entendeu? Você tem que ver velocidade, potência. Agora é persistência. Lembra da tríade? Potência, persistência,
Paciência. Agora é o momento da persistência. Agora é o momento de você insistir, 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 até você conseguir resolver aquelas questões que quando você estudou o PDF pela primeira vez, aquela questão parecia assim, inimaginável. Ela parecia assim, você nunca ia conseguir fazer. Eu tinha essa sensação com algumas questões. Os direitos, por exemplo, eu lembro do controle de constitucionalidade. Quando eu estudei pela primeira vez, parecia grego. A DIN, a DPF, a DI, a DEC. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu, hein? Que doideira. Tá tolo. Achava uma loucura. Eu fui. Vi uma vez, vi duas vezes, vi três vezes. Fui indo, fui indo, fui indo. Até que uma hora aquilo entrou na minha cabeça. Porque não tinha outra alternativa. Aquilo ia entrar. Se você pegar uma bula de remédio e ficar lendo aquela bula de remédio, ficar insistindo naquela bula de remédio, fizer um monte de questões sobre aquela bula de remédio, você vai uma hora aprender tudo que tá naquela bula de remédio. Entende? É insistir, insistir, insistir. Além disso, tem uma autora que eu gosto muito, ela escreveu um livro sobre aprendizagem, eu li na pós-graduação. É um livro que eu gosto muito, depois eu pego o nome e até posto aqui. Agora eu não lembro o nome, é um livro de capa amarela sobre aprendizagem. E ela fala uma coisa que eu acredito muito, é uma teoria que eu acredito muito. Ela é psicóloga por Harvard, tá? Então ela sabe tudo de aprendizagem, ela é animal, ela é sensacional. O livro que eu estou escrevendo, né? Estou escrevendo um livro, né? Tem uma editora aí corajosa que quer publicar um livro meu, então estou escrevendo esse livro. E assim, ela é uma das grandes referências que eu estou usando no livro. E assim, ela fala uma coisa que eu acredito muito e que eu vi na pós, e a gente vê ensaio prático, que é o seguinte: existem dois tipos de aprendizado, que é o aprendizado focado e o aprendizado difuso. Então, por que faz todo sentido você fazer as questões pares de primeiro e depois fazer as ímpares, depois de ter estudado todo o PDF? Porque primeiro, uma coisa é você estudar focado. O que é estudar focado? É você estar ali, ó, tentando aprender. Então, eu tô aqui com o PDF tentando aprender. Tô aqui tentando estudar. Tô aqui tentando resolver a questão. Eu não tô entendendo a questão. Ai, meu Deus, eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Eu deixo ela de lado e passo para a próxima. Quando eu deixo ela de lado e passo para a próxima, quando eu sigo esse assunto, existe um outro tipo de aprendizado, que é o aprendizado difuso, que é aqui, ó, é o nosso inconsciente, não é o lobo frontal. O lobo frontal, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui é o lobo frontal. É aquela coisa de você estar concentrado. Tá concentradão aqui, ó. Tá pensando aqui, ó. 2 mais 2 igual a 4. 3 vezes 3 igual a 9. Isso é o lobo frontal, tá? Então, aqui é quando você está aprendendo focado. Mas existe uma parte do cérebro aqui atrás, que é uma parte que fala que ela faz você aprender difusamente. Então, quando você passou por aquele conteúdo e deixou aquele assunto ali, ó, deixou aquela questão que se você errou, você sabe que você errou, marcou que você errou, aprendeu o erro ou não aprendeu, mas não está conseguindo entender, não está conseguindo fixar, você deixa aquilo e vai para outro assunto. Vai para outro assunto. Quando você for rever aquela questão, você vai encarar aquela questão de maneira totalmente diferente. Por quê? Porque o seu difuso ficou trabalhando. Entendeu? O seu difuso ficou aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui. Tem uma foto emblemática disso que eu tô falando, que é uma foto de... Procura aí, tá? Tem um jogador de xadrez muito famoso, ganhou 1000 prêmios, o cara famosão. E ele foi disputar uma partida com um menino de 12 anos. E aí, o menino ganhou dele. E tem uma foto emblemática, depois eu até posso postar aqui no Stories, tá? E é uma foto emblemática. O cara tá lá assim, ó, tentando resolver o xadrez, e o menino de 12 anos tá em pé, olhando de fora. Por que o menino de 12 anos tá em pé, olhando de fora? Porque ele se ligou que ficar focando naquilo, ficar preso naquilo, não ia fazer ele resolver o drama do xadrez. O que ia fazer ele resolver a jogada ali era deixar o difuso. Era pensar na lista de compras, era pensar no videogame, era pensar na morte da bezerra. Quando ele voltou, por que as pessoas tiram férias? É isso. Quando ele voltou para aquele jogo, ele matou a jogada e ganhou do cara mais famoso do xadrez. Eu vou postar essa foto depois no Insta, aqui no Stories, tá? Então, deixa eu só tomar uma água, pessoal. Um minutinho. Então agora é a hora de brincar com o focado e com o difuso. Você tem que ficar focado na questão. Ficou focado, deu o teu melhor para tentar entender.
Tentou entender minimamente? Conseguiu entender? Conseguiu ver onde é que estava o teu erro? Conseguiu avançar um pouco? Passa para a próxima, passa por aquele material todo, depois volta para o começo, faz as questões ímpares e passa de novo por aquelas questões difíceis que você assinalou. Passou no começo, passou de novo por aquelas questões difíceis que você assinalou, você vai ver que você vai encarar aquelas questões que você tinha errado de uma outra maneira. Mesmo porque agora você vai rever essas questões muito mais brevemente. Por quê? Porque você vai fazer primeiro todas as ímpares e você não vai estar estudando teoria, né? Você vai estar estudando as questões, você vai estar focado mais nas questões. Claro que você vai para a teoria, é óbvio que você vai para a teoria das questões que você estiver errando muito. Por exemplo, você vai fazer as questões nesse momento e está percebendo que você está errando muito questões de moda. Moda, sabe a moda da estatística? Estou errando muito as questões de moda. Moda, estou errando muito. Eu vou lá para a teoria e vou tentar entender de novo a moda. Né? Vou tentar entender de novo aquele conteúdo. Mas você não vai ver todo o conteúdo de novo. Então, você vai fazer muito mais rapidamente esse segundo estudo. E quando você for fazer esse estudo das questões ímpares, você já vai mais rápido também. Você já vai ter passado uma vez pelas questões. E aí você vai olhar para aquelas questões que você tinha errado da primeira vez e vai olhar para elas com outro enfoque. Estou querendo dizer que você vai acertar pela terceira vez? Não. Mas você vai estar deixando o teu difuso trabalhar. Você vai estar deixando o teu difuso aqui, ó. O teu difuso vai estar aqui, ó. Trabalhando. Stand-by. É a mesma coisa que faz uma pessoa tirar férias. Por que a gente tira férias e muitas vezes volta bem mais resolvendo questões? Eu cheguei na minha mesa de trabalho na volta das minhas férias e consegui fazer umas coisas que eu não estava conseguindo fazer antes das férias. Por quê? Antes da série eu estava tão saturada, estava tão assim, focada naquilo, que o meu focado já tinha esgotado. Deixei meu difuso aqui, ó, nas férias. De vez em quando você dá uma pensadinha sobre aquilo e tal. Quando você olha para aquilo, você encara de maneira diferente. Entende? Então, esse é um lance que você tem que aprender a jogar. Esse joguinho do teu cérebro. Isso é neurociência pura, tá, gente? Tô dando aqui o que existe de mais avançado em termos de neurociência na aprendizagem, tá? Isso eu vi na pós-graduação, isso eu vi em todos os livros que eu leio no momento, que eu tô lendo no momento, até para fazer o livro. Então, assim, é a neurociência mais avançada que tem. Por isso que é muito mais importante você se preocupar com isso do que, a tabela de revisão, se eu tô revisando a cada 24 horas, 15 dias, 30 dias. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Porque se você seguir esse fluxo natural de olhar primeiro as pares, depois olhar primeiro as ímpares, depois olhar depois as ímpares, você naturalmente vai ver de novo os mesmos assuntos. Você não vai precisar de uma tabela, não vai precisar preencher uma tabela, não vai precisar ter um controle assim, rígido. Não, naturalmente você vai ver de novo esses conteúdos. Você vai passar pelos PDFs de novo uma vez, vai fazer as questões pares, vai voltar, vai fazer as ímpares. Então, naturalmente, você vai ver os conteúdos novamente. Você não precisa de uma tabela, alimentar uma tabela, preencher uma tabela. Ai, meu Deus, a tabela, o aplicativo. Precisa disso. Deixa a coisa natural. A tua preocupação tem que ser o aprendizado. Aprendizado. E não a tabela. Tem gente que eu acho que preenche tabela para satisfazer a própria autoestima. E para mostrar para os coleguinhas, para tirar o print e postar no Instagram, ter like. Né? Agora o like caiu. Então, ó, morreu essa tua tática de autoestima. Entende? Porque assim, preencher tabela, ter tabela preenchida, isso não vai te ajudar a passar. A banca não vai, a FCC não vai perguntar se você preencheu quantas tabelas de revisão para conseguir te aprovar para o próximo concurso. O CESP também não vai. A FGV também não. Ela quer saber o quê? Quanto você aprendeu? Você está sabendo as questões difíceis? Ou você negligenciou? Ficou satisfeito com os 80% que você estava fazendo do material? É isso que a banca quer saber. Se você aprendeu. Entende? E não quantas tabelas você preencheu, quantas horas líquidas você fez. Não. Bobagem. Bobagem. Tá? Então esquece isso. Outra coisa muito importante é que assim, ó, agora entra também, além de entrar esse lance de você fazer as questões fáceis, fazer as questões difíceis, focar nas questões difíceis, fazer primeiro as pares, depois as ímpares. Agora entram também aqueles sites de questões. Né? Eu não recomendo que você assine um site de questões quando você está começando o teu estudo. Não precisa disso.
Mas agora é uma solução importante. Você terminou de fazer as questões pares do PDF, terminou de fazer as questões ímpares, interessante você ir para um site de questões e ficar lá, questão, 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 questão. Mas você vai se preocupar com o percentual de acertos? Não. Tem aluno que, assim, ele acha que o percentual de acertos, se tiver 80, 90, 70, significa que aquelas 10% que ele errou, 20, ele não precisa se preocupar. Porque assim, né, ele tá fazendo a quantidade, o percentual de acertos para passar. Ele tá no corte. Aí o que que acontece? Ele chega no concurso, o concurso dá uma inovadinha, o concurso cai só aquela questão que estava no anexo, ou aquela matéria de contabilidade que o professor não deu importância, e aí ele vai errar. E ele vai errar várias, muito mais que 10, 20%. Então agora é o momento de você se preocupar com aquilo que você está errando. É nesse momento. Esse é o momento para você se preocupar com aquilo que você está errando. Então, você vai catar erro. Você vai virar um catador de erros. Um catador de erros. Você vai fazer todas as pares do PDF, depois vai fazer as ímpares, depois vai fazer questões. Lá no coaching, eu tenho um material específico para esse momento, que são as baterias de exercícios. Então, os alunos fazem as baterias de exercícios e vão e fazem de novo e fazem. Eu fico enchendo o saco por causa disso. Quem é do coaching tá aí sabe, quem tá no time sabe, que eu fico enchendo o saco, enchendo o saco. Ah, já terminei, fiz em uma semana todas as questões. Vai, voltar. E aí chega na prova e faz 50% da prova. Meu anjo, não é velocidade. Não é rapidez. Não é fazer todas as questões em uma semana, não. É insistir no erro, insistir no erro, insistir no erro, insistir no erro. É isso que você tem que ter em mente, é isso que você tem que ter muito claro, que você tem que insistir no erro. Concluiu esses exercícios? Fez muito exercício? Agora você também pode começar a pensar em revisão. Ah, eu preciso revisar, preciso revisar, preciso revisar. Os alunos acham assim que a revisão vai resolver todos os problemas. Gente, a revisão, ela serve para quando você está sabendo o conteúdo. A revisão, ela serve para aquele conteúdo que você pode estudar 1000 vezes e você não vai lembrar. Quer dar um exemplo? Quer que eu dê um exemplo? Eu sou professora de estatística, né? Então eu dou aula de estatística, já vi muitas vezes os mesmos conteúdos. Para quem já estudou estatística, tenho lá os mínimos quadrados. Tem uma equação de mínimos quadrados que eu posso ficar 10.000 anos estudando aquela equação e eu não vou saber de cabeça. Por quê? Porque é uma equação desse tamanho, complicada, longa. Então, essa equação tem que estar no meu material de revisão. Eu tenho que poder fazer um material de revisão com base nessas questões que eu estou errando, com base nas fórmulas, com base naquelas contas de contabilidade. Eu tenho que, nesse momento, fazer um bom material de revisão. Então, cada vez que você termina um conteúdo, agora, você fez as questões pares, fez as ímpares, fez as questões no TEC, no que concursos, agora, neste momento, você pode pensar em escrever, fazer um resumo. Eu não vou te chamar de resumo, não vou chamar de resumo, mas um mapa mental detalhado. Nesse momento, talvez seja interessante você fazer esse mapa mental detalhado, um fluxograma bem legal. Ó, nessa matéria eu tô errando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Essa matéria tem essa fórmula aqui que é difícil, essa fórmula aqui é difícil, essa fórmula aqui é difícil. Uma folha, tá? Uma folha daquele conteúdo. E aí, antes de fazer uma prova, antes de fazer um simulado, antes de fazer quando você pensa naquele conteúdo, antes de se envolver com aquela prova, você vai dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui vai ser o teu condensado de erros. Tem gente que chama de caderno de erros. Eu prefiro chamar de mapa mental, porque eu não gosto muito da história de você ficar fazendo um monte de coisa e ter um monte de papel. Eu prefiro o lance de você ter aquilo bem condensado, bem estruturado, bem sintetizado, para você até lembrar na hora da prova. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fazendo a prova do concurso, e eu lembrando em que ponto do papel estava aquilo que a questão estava perguntando. Por quê? Porque eu sempre errava aquilo.
E aí tava lá naquele ponto do papel. Eu me lembro da fórmula lá sei lá, de Poisson, é uma outra coisa de estatística. Eu lembro que ponto que tava no meu material. E aí, quando eu cheguei na prova, eu coloquei aquela fórmula que tava ali que eu já lembrava, que eu tinha visto no meu eu tinha visto minutos antes de entrar na prova. Então, vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Agora é o momento de você separar aquilo que é fácil e você não precisa revisar para acertar numa prova. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui que já estudaram administrativo, o que é o LIMP? O que é o LIMP? Tenho certeza que a maioria que já estudou administrativo vai saber dizer para mim. Precisa estar lá no resumo? Precisa estar lá no mapa mental detalhado o que é o LIMP, para que serve o LIMP, o que define o LIMP. Não, não precisa estar lá no material isso. Por quê? Você já sabe isso. Por que vai estar no papel o que você já sabe? Agora é o momento de você condensar no material aquilo que você não sabe, aquilo que você não está conseguindo aprender. E se você tiver com muita dúvida em um assunto, é o momento de você voltar na teoria e estudar a teoria de novo. Ah, eu estou errando muito controle de constitucionalidade. Eu não tenho problema, eu volto lá para o início do PDF, estudo toda a teoria de novo. Agora é o momento de você fazer isso. Tem aluno que ele é um pouco arrogante com o aprendizado dele, com o material dele. Ele acha que ele passou uma vez pelo PDF, ele não precisa mais mexer naquilo. Não precisa mais. Aí o que acontece? Ele sai para comprar outro material. Vejo sempre. Vejo sempre. O aluno sai para comprar outro material. Ele compra outro material da disciplina. Outro material. O que vai chamar a atenção inicialmente dele no material novo? Aquilo que ele já sabe. Então, ele vai aprender o difícil? Não. Ele vai aprender de novo aquilo que ele já sabe. Ele vai melhorar o percentual de acertos dele? Não. O que vai fazer ele melhorar o percentual de acertos dele? Pega aquele mesmo material que ele usou no começo e estuda de novo. Para absorver aquilo que ele não deu importância no primeiro estudo. Para entender de novo aquilo que ele não deu importância no primeiro estudo. Entende? Então você tem que encarar o teu material como se fosse uma esponja. Quando você estuda pela primeira vez, você espreme um pouco. Mas você não espreme tudo. É impossível. Teu cérebro está muito pressionado. Então, espremer um pouco. Estudou uma vez? Vai espremer um pouco. Vai estudar de novo? Vai espremer mais um pouco. Vai estudar mais uma vez? Vai espremer mais um pouco. Ah, professora, significa que eu só vou ter um material de cada disciplina? Se você quiser mais pra frente, depois de ter feito toda essa via sacra que eu tô falando, você pode pegar um outro material. Pra quê? Pra refrigerar, pra ler uma coisa diferente, pra te animar, sei lá, pra fazer isso de novo. Mas nesse momento, você não estuda um material. Eu acho uma pena quando o aluno estuda um PDF uma vez só e quer mudar de material, quer estudar outra coisa. Achando que aquele material não é bom, achando que aquele material não está fazendo ele atingir um certo número de questões que ele precisa para passar, achando que ele é burro. É burro. Ah, eu sou burro, porque eu estudei o melhor curso aqui. O fulano de tal falou que esse aqui é o melhor material da matéria. Eu estudei uma vez e eu não saio de 60%. Claro, claro. Você não absorveu aquele material direito. Você não foi a fundo. Tá? Então, assim, insiste. Agora é a hora de você aqui, ó. Se você tiver que perder, sei lá, uma semana naquele conteúdo, pede uma semana naquele conteúdo, até você conseguir aprender direito. Eu tenho medo de estar desatualizado. Tô vendo uma aluna falando isso ali. Pessoal, assim, ó. Tem matérias, né? Primeiro que assim, eu imagino que todos vocês aí sigam professores aqui no Insta e sigam professores na internet, no Insta, no Face e tal. Normalmente, os professores da matéria, eles vão colocando as atualizações ali. Então, por exemplo, se você segue um bom professor de direito administrativo e sair uma nova lei de direito administrativo, ele vai te falar que aquela lei foi alterada, que aquele ponto vai ser alterado, que ele vai publicar um post sobre isso. O que você vai fazer? Vai imprimir aquele post que ele fez, aquela postagem, aquele artigo, e vai grampear no teu material. Você não precisa comprar um material novo. Entende? Só para vocês terem noção. Eu estudo pela mesma Constituição que eu estudava na época do concurso para a faculdade. Claro, já tiveram várias emendas. Eu imprimi todas as emendas novas e estou alterando a minha Constituição antiga. Entende? Professor, e quando é essa fase é 2 meses antes da prova, no pós-edital?
Pois então você estamos no timing errado. É por isso que é muito importante você. É por isso que é muito ruim você querer fazer prova sem estar preparado. Tá? Sinto muito, tá, Vitor? Mas é por isso que quando algum aluno meu que está nessa fase agora de concurseiro engatinhando, ele pergunta para mim se ele faz se ele, professor, saiu o edital do ISS Campinas. Você acha que eu devo fazer? Ele tá lá fazendo as questões pares e ímpares do PDF. Você acha que eu tenho que fazer? Eu normalmente falo, não. Eu acho que nesse momento não. É só vocês assistirem aquela entrevista com a Dani que eu fiz, tá lá no meu canal no YouTube, a Dani que foi aprovada em 1 ano e meio para ser Cefaz Santa Catarina. Aconteceu exatamente a mesma coisa com ela. Ela queria fazer um concurso, ela estava nessa fase de concurseira engatinhando, ela queria fazer um concurso, eu falei, olha, Dani, eu acho que é melhor não fazer. Por quê? Porque você vai ter que interromper esse aprofundamento para focar naquela lei que está no edital, para focar nas matérias do edital. Você não vai ter tempo para fazer. Entende? E aí você vai chegar na prova e vai patinar, vai rodar, porque alguém mais consciente vai ter feito isso. E essa pessoa vai passar, você não. Você vai bater na trave. Para você vai ser uma trave. Entende? Então, é muito... Agora é um momento que tem que existir. E normalmente, se o aluno pinga de edital em edital, se ele pula de edital em edital, normalmente ele vai pular essa fase do concurseiro engatinhando. Ele vai queimar essa etapa. Ele vai achar que, não, eu não preciso, já terminei o PDF, agora é hora de fazer prova. Ele vai queimar essa etapa. E aí, o que vai acontecer? Ele vai chegar no concurso, ele não vai mal. Ele vai fazer 60%, 55%, 65%, só que ele não vai passar. Entendeu? Ele não vai passar. E o que todo mundo quer aqui? Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer passar. Né? Todo mundo aqui quer passar. Então, você precisa aprofundar. Você precisa aprofundar. Eu vou dar um exemplo de quando eu estudava para concurso, tá? Quando eu estudava para concurso, quando eu estava estudando, sei lá, há uns 4, 5 meses, saiu o edital de ata. Eu estava para a Receita Federal e saiu o edital de ata, que é o assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda. E um monte de gente que estava para a Receita fez esse concurso. Porque não tinha concurso da Receita há quase 5 anos, então estava todo mundo esperando prova, e não saía o concurso da Receita, saiu ata, então todo mundo foi fazer ata. Eu falei, eu não vou fazer o concurso. Por quê? Porque agora que eu estou conseguindo me aprofundar, agora que eu estou conseguindo fazer as questões pela segunda vez, agora que eu estou conseguindo ir mais a fundo. Se eu fizer esse concurso de ata, eu vou ficar focada nesse concurso, eu vou estudar só o que cai nesse concurso, eu vou negligenciar a contabilidade, vou deixar a contabilidade de lado, porque não caía para ata, vou ter que estudar aquelas leis específicas de decoreba, né? Vou ter que focar naquela decoreba que eu não tinha feito um foco na decoreba ainda, eu tinha feito um foco nas questões e tal. Então, eu não ia conseguir passar. E eu tive essa consciência, e eu não fiz o concurso. Não fiz o concurso, pagava 4, 5 mil reais, eu não fiz. E não fiz, não passei, todo mundo, um monte de gente passou, eu não fiz e tal. E aí, o que eu fiz? Continuei estudando. Quando saiu o edital da Receita, no final de setembro, eu estava muito calejada, porque eu tinha ficado muito bem nessas básicas. Eu tinha visto as básicas de trás para frente, trás para frente, trás para frente. E aí, o que aconteceu? Saiu o edital, eu foquei na decoreba, e nas matérias novas do edital. Então, enfim, matérias novas do edital eu tive que estudar pela primeira vez. Sei lá, legislação aduaneira. Caiu nessa prova, eu nunca tinha visto legislação aduaneira, não tinha caído no último concurso. Então, eu fui lá, legislação aduaneira, vou estudar legislação aduaneira, vou estudar legislação aduaneira, fui. Então, eu deixei esse momento do edital para isso. Entende? Mas eu já tinha ficado muito em cima das questões. O meu material de contabilidade, que eu usei do Moraes Júnior, eu acho que nem está mais disponível, acho que ele nem dá mais aula de contabilidade, hoje em dia ele dá aula de raciocínio lógico. Aquele material, acho que eu vi umas 5 vezes. Entre par, ímpar, pares, ímpares, pares, ímpares, pares, ímpares. Até que eu não errava mais nenhuma questão daquele material. De tanto insistir. Entendeu? Então, ao invés de parar o estudo daquele material, ir para o TEC e fazer de novo um monte de questões fáceis,
um monte de questões que eu já tinha acertado outras vezes e me iludi lá com 80% de acertos aqui no TEC, ou no que concurso, na época não tinha TEC, mas tinha que concurso, ao invés disso, eu tava lá no meu material insistindo naquelas questões que eu errava muito, insistindo. Então, o que é melhor? Você fazer de novo uma questão, você fazer 100 questões fáceis ou você fazer 5 difíceis? É muito melhor você fazer 5 difíceis nesse momento de concurseiro engatinhando. Entende? Então, assim, agora é a hora de insistir. Por isso é que, nesse momento que o concurseiro está engatinhando, é muito importante ter cautela com relação a um edital. Não vai te empolgar com o edital. É aquela coisa, é a mesma coisa que eu falei ontem. Concurso é como aprender a dirigir. Então, você escolher uma área e você tem que focar em aprender a dirigir e não em comprar o carro. Você só pode sair para comprar o carro se você está minimamente em condições de dirigir aquele carro sozinho. Entende? Então, não adianta você ir comprar o carro sem saber dirigir, ou seja, se inscrever no edital, querer, eu vou me inscrever nesse edital, esse edital aqui tem 15 matérias, eu vou estudar essas 15 matérias para tentar fazer a prova. Afinal, eu terminei constitucional, eu terminei administrativo. Cara, não é assim. Se você continuar focando nas básicas, nas 7, 8 matérias básicas, e chegar num nível muito bom nelas, você vai encarar um futuro edital muito melhor. Agora, se você não tiver insistido nas básicas, e eu não tô falando estudado uma vez, eu tô falando insistido. Eu tô falando insistido. Estudar uma vez não conta, é insistido. Se você não tiver insistido naquelas básicas, pelo menos uma vez, pares, ímpares, questões, bateria. Se você não tiver feito isso, não adianta você ir para um edital. Por quê? Vai ter alguém que vai ter feito isso. A pessoa vai passar, você não vai. Entende? A Dani, que é aquela... Eu falo muito da Dani porque tem vídeo dela no canal. Então, quando eu falo dela aqui, se você quiser conferir o que eu tô falando, é só ir no vídeo que tá no canal. Tem vários vídeos com ela lá no canal. Então, a Dani, ela passou em 1 ano e meio. Ela ficou 1 ano e 3 meses desse 1 ano e meio estudando 7 matérias. 7, 8 matérias. 7, 8 matérias. Ela ficou 1 ano e 2 meses praticamente estudando 7, 8 matérias. Entende? Por quê? Porque ela insistiu. A cada 2 semanas ela faz prova, porque no programa lá no coaching, a cada 2 semanas o aluno faz uma prova. Cada 2 semanas ela mandava para mim, professora, eu finalmente consegui entender uma questão aqui que eu já estava fazendo pela 5ª vez. Professora, finalmente consegui entender uma questão aqui que eu já estava fazendo pela 10ª vez. Professora, finalmente consegui entender um detalhe aqui de... Esses dias ela ainda mandou para mim. Professora, finalmente consegui entender um detalhe aqui de controle de constitucionalidade que eu não tinha entendido ainda. Entende? Então, esse é o momento de insistir. Por isso que, se você for um concurseiro que está engatinhando e você encarar um edital, a chance de você não passar é muito grande e a chance de você atropelar esse estudo que você está fazendo agora, que é um estudo de aprofundamento, também é muito grande. E aí, o que vai acontecer? Quando você passar, você vai lá, se inscreve, foca naquele edital, faz a prova, bomba na prova, vai mal pra caramba, não passa, e aí o que vai acontecer? Você vai ficar... É que nem pegar um carro sem saber dirigir. Você vai se machucar, você vai achar que não é pra você. Você vai achar que você nunca vai melhorar de 65%, 70%. Você vai achar que você não vai passar nunca. E você vai ter que voltar lá para o começo das questões pares e ímpares e fazer tudo isso de novo para aprofundar. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque no pós-edital é muito difícil ter aquele difuso que eu estava falando antes. Sabe o estudo difuso que eu falei antes do aprendizado focado, que é aquele que eu estou estudando aqui, ó, e o aprendizado difuso? Durante o estudo no pós-edital é muito difícil ter um aprendizado difuso. Por quê? Porque você não para de estudar, né? O aluno, depois do edital, ele quer fazer 11 horas líquidas. Ele fazia 4 e ele quer fazer depois do edital 11. Então, o cérebro dele vai ficar muito pressionado. Ele não vai chegar uma hora que vai saturar, ele não vai conseguir absorver. E ele não vai ter tido esse duplo aprendizado, o difuso e o focado. Então, mesmo que ele passe pelos PDFs durante o aprendizado focado, que é esse aprendizado no pós-edital, pressionado, pressão, ele não vai ter absorvido tudo. O que vai acontecer?
Depois, quando passar a prova, ele vai ter que pegar tudo isso de novo e basicamente estudar tudo de novo. Entende? Claro que ele já vai estudar, vai ter aprendido um pouco, beleza, mas ele vai ter que meio que estudar tudo de novo. Por quê? Porque o cérebro não funciona. A gente funciona bem sob pressão, né? Pode reparar, a gente acaba fazendo mais e tal. Mas, né, antes do pós-edital é muito difícil dar 11 horas por dia, mas do pós-edital tem gente que estuda. Agora, o nosso cérebro não é assim. O nosso cérebro, pressionadamente, ele não aprende tão bem. É só ver quando você estuda para a prova da faculdade, né? Você não faz prova de faculdade e estuda um monte para aquela prova. No dia seguinte da prova você não lembra mais nada. Você não lembra, se perguntarem para... Se você fizer hoje uma prova sobre direitos e garantias fundamentais e você só estudou para a prova, amanhã ou depois de amanhã você não vai lembrar mais nada. Por quê? Estudo focado. Focou aqui, ó. Estudou aqui, ó. Entendeu? O cérebro não teve a oportunidade de trabalhar isso difusamente, que é o raciocínio paralelo que a gente tem no nosso cérebro. Ele não teve a oportunidade de fazer isso. Então, para você realmente aprender aquele conteúdo de modo a raciocinar e realmente aprender, você vai ter que estudar de novo, de uma forma mais calma, de uma forma mais devagar, analisando mais, entende? Então, isso costuma acontecer sem edital. Pós-edital é tiro, porrada e bomba, gente. Pós-edital é tiro, porrada, bomba. É só perguntar para alguém que já fez prova aí e vai saber o que eu tô falando. Pós-edital é tiro, porrada e bomba, tá? Então, assim, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou olhar as respostas, as perguntas de vocês para tentar responder. A nossa live daqui a pouco vai cair, né? Se bem que a gente parou, né? Mas, de qualquer forma, eu já tô quase sem voz e eu preciso ter voz para amanhã, né? Então, deixa eu me preservar. Então, não podemos nos alongar muito hoje, senão amanhã eu fico sem voz. Eu tenho um sério problema vocal, né? Acho que já deu para perceber. Eu tenho muito problema com as minhas cordas vocais. Então, eu preciso maneirar. Se eu ficar aqui falando mais uma hora, eu não vou aguentar, tá? Professora, eu não me adapto com PDFs, prefiro manuais, acredito ser mais completos. Maravilha, sem problemas. Eu sempre falo mais dos PDFs, porque a maioria das pessoas tem mais acesso ao PDF. Tem gente que mora longe, não tem livraria na cidade. Aí a pessoa compra um livro, leva meses para chegar, né? Leva 6 meses. Ou então a pessoa quer começar rápido, ou então o cursinho fez uma promoção. Então, por isso que eu falo dos PDFs. E eu acho os PDFs muito bons por causa das questões. Também tem isso, tá? E tem os vídeos e tal. Agora, se você não se adapta e tal, não tem problema, você pode estudar para o manual. Eu acho que o manual um manual, né? Os livros de teoria, eles costumam ser muito bons quando o aluno quer estudar de novo um conteúdo, né? Um aluno que está andando. Né? Um aluno que está andando, ele pega um livro, ele desenrola bem. Agora, um aluno que está engatinhando ou um aluno recém-nascido, ele pega um livro, ele vai ter muita dificuldade, porque ele não vai ter a base para entender. Então, eu acho que livros é uma coisa, se você está andando, né? Você já é um concurseiro andando, que é o que a gente vai falar amanhã. Então, eu estou falando aqui que não importa o tempo que você leve para fazer as questões pares e ímpares. Não se preocupa com o tempo, se preocupa em passar por todas as pares, depois por todas as ímpares e conseguir fazer todas, tá? Esse é o concurso intermediário. Beijo, adoro a sua verdade. Eba! Verdade, o que importa é o resultado. É válido fazer exercícios através do celular? Pois tem um aplicativo de língua portuguesa que tem bastante exercícios. Gente, é válido, só que assim, ó, sempre tenha em mente que você precisa ter contato de novo com as questões que você está errando. E é importante que você estude as questões que você está errando. Não pode errar, não pode errar uma questão, errei a questão, aprendi aqui, próxima. Não! Errei uma questão, eu preciso ter ela, eu preciso saber o que eu errei, eu preciso ter acesso ao comentário, eu preciso marcar o que eu errei, eu preciso anotar o que eu errei para ver de novo, entende? Então, assim, você não pode abandonar uma questão que você errou. A melhor coisa que existe para um concurseiro que está engatinhando é uma questão errada. É uma oportunidade para ele fazer certo. Então, você não pode descartar as questões que você está errando. Esse é o ponto de fazer questão pelo celular. Você pega o celular e fica ali, ó. Não, aquelas questões que você estiver errando, você tem que salvar para ver de novo. E ir a fundo na correção delas. Não é só ver de novo para decorar a resposta. É entender por que você está errando. Então, você tem que fazer um resuminho do teu erro, precisa anotar bem o teu erro, precisa corrigir a fundo o teu erro, precisa realmente
ir a fundo e batalhar por aquele erro. Você tem que tentar salvar aquele erro, entendeu? Enfim, você tem que ir muito a fundo naqueles erros que você está fazendo, entendeu? Não se preocupa em ser rápido nessa fase. Tá? É mais importante você se preocupar em ser rápido na primeira fase, que é a fase do concurseiro recém-nascido, que você precisa pegar a autoestima. Você precisa ver aquele conteúdo passar. Você precisa ver aquele conteúdo, entendeu? Você precisa ver aquele conteúdo, você precisa ter aquela autoestima de que você está conseguindo avançar, que é a fase da potência. Aqui você também tem que ter potência, mas é uma potência... lá era namoro, agora é casamento. Então lá você era rápido, era uma coisa mais frugal. Agora é insistir, 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 insistir. Então é persistência, é persistência. Você está casado com a matéria, não é mais um namoro. Certo? Beleza? É válido fazer... já respondi, né? Melhor estudar os direitos por livro? Olha, você que sabe, né? Por livro e tal. Essa do desatualizado já respondi. Professor, e quando essa fase 2 meses antes da prova, pós-edital? Já falei. Eu acho que essa fase não combina com pós-edital, mas, enfim... Karine, não se faz resumo quando se está começando os estudos? Não. Gente, não faz resumo, tá? Dá uma lida, anota no cantinho do material. Ontem eu expliquei como imprimir o material, né? Então vai dando uma notadinha no cantinho, mas resumo é fria. Você ainda não tem condições de fazer um bom resumo. O resumo do concurseiro recém-nascido é um resumo que ele nunca mais vai ver. Sabe aquela pessoa? Tem um monte de concurseiro que é assim. O concurseiro começa a estudar e faz resumo. Aí ele demora um tempão para fazer aquele resumo. E aí depois ele percebe que aquele resumo ficou ruim. Ele nunca mais vai ver aquele resumo. Entende? Então, quando o concurseiro é recém-nascido, não é a fase do resumo. Agora é. Agora, na fase do engatinhando, é o resumo. Mas é um resumo assim? Não, é um resumo que é uma correção de uma questão que você errou. É uma correção de um assunto que você está errando. É um esquema de um assunto que você está errando. Por exemplo, quer ver um assunto que eu fiz resumo? Nessa fase, remédios constitucionais. Eu errava muito aquele lance de mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, mandado de injunção, ação popular, sei lá o quê. Eu errava muito. Então, eu fiz um mapa mental daquilo, uma tabela daquilo, botei ali tudo que eu estava errando nas questões, tudo, tudo, tudo. Foi nessa fase. E aí eu usava isso para revisar essas questões, revisar essa matéria. Então, cheguei antes da prova e dei uma olhadinha nesse resumo. Esse resumo tinha basicamente todos os meus erros na matéria, entendeu? E era um resumo de uma folha. Não era várias páginas, era um resumo de uma folha. Tava ali tudo concatenadinho. Chegou na hora da prova, eu até lembrava onde é que aquilo tava. Entende? No material, na minha folha. Aquela é a tua folha que vai te ajudar. Entendeu? Eu até já postei isso no Insta e no canal, deve ter lá. Tá bom? Vamos ver se o Face está funcionando aqui. Verdade, ela fala isso mesmo. Pois é, né, Mari? Professora, é viável estudar através do celular devido à falta de tempo? Olha, eu acho melhor você se organizar, porque você precisa estudar pelo celular, eu acho um pouco de distração, assim. Eu acho que você talvez até consiga sair do zero e tal, mas estudar para chegar no nível de fazer 85% de uma prova, acho complicado. Tá? Você tem que ir bem a fundo, acho difícil que você consiga fazer isso no celular. Livros específicos, exemplo, magistratura estadual, é válido também? O que você acha? Não entendi. Bom, para magistratura estadual é importante ter uma doutrina, né? Mas a gente também tem cursos em PDF muito bons, tem vários cursinhos para magistratura. Então, eu acho que às vezes o aluno ele quer se aprofundar muito e ele acaba negligenciando o básico, tá? Então, tem que ver caso a caso, não consigo dizer assim. Por falta de tempo, é viável ficar ouvindo os vídeos enquanto faz outras atividades? Olha, você está dirigindo, ouviu um curso em vídeo? Legal, beleza. Mas é importante que você estude aquela matéria em casa. Só ouvir o curso em vídeo no caminho do trabalho não vai te fazer passar, tá? O curso em vídeo a caminho do trabalho, o áudio a caminho do trabalho, ele ajuda na revisão, ele ajuda em você aprender de uma forma diferente, é uma outra forma do teu cérebro aprender, então o teu cérebro tá lendo, depois ele estava fazendo exercícios, aí ele vai ouvir. Nós temos 5 sentidos, né? A nossa sinestesia, ela funciona através dos sentidos. Então, nós temos o tato, por isso que eu gosto do material escrito, nós temos a visão, por isso que é legal ter um material para você ver, tal, um professor para você conseguir ver, assistir.
A gente tem a audição, ou seja, o aluno que está só lendo está perdendo a audição, ele não está ouvindo nada. Então, é importante, às vezes, um curso em vídeo, um áudio. A gente tem o paladar realmente não usa muito, né, para concurso, no estudo para concurso, mas eu acho que tem todos esses sentidos ajudam muito, tá? Prof, o que você acha de atacar provas difíceis para a RLM depois de finalizar o material inteiro? Não entendi, mas acho uma boa. Prova é sempre uma boa. Você tem que fazer prova, tá, gente? Isso é básico do básico. Não adianta só fazer questões. Só fazer questões. Você tem que pegar provas anteriores e tentar resolver a prova inteira. Ah, mas um monte de questão eu vou errar, um monte de matéria eu não estudei ainda. Beleza, erra. Por que o erro te incomoda tanto? Por que errar te incomoda tanto? Tem muito aluno que não evolui por causa disso. Ele tem nojo do erro. Ele tem medo do erro. Ele não gosta de ver que ele está errando. Entende? Ele tem nojo do erro, ele tem medo do erro. Então ele gosta de ficar na zoninha de conforto dele. Tem muito aluno. Quem é do coaching sabe, porque eu aplico prova a cada 2 semanas e nem sempre a prova vai conter o conteúdo que o aluno está estudando. Às vezes tem conteúdos que o aluno nem estudou ainda ou já estudou faz tempo. E ele erra. Ai, professora, que horrível. Essa prova não tinha nada do que eu estudei. Pois é, justamente. Para te tirar da zona de conforto. Vai lá e vai corrigir a prova. Vai lá e vai entender o que você está errando. Quando você estudar essa matéria, você vai se ligar, pô, eu fiz uma prova lá atrás que caiu isso aqui. Lembrei. Ó, como isso é importante. Então não tenha nojo do teu erro, tenha amor pelo erro. Amor pelo erro. Nessa fase, se você tiver nojo do erro, você vai afastar o erro e ele vai aparecer onde? No meio do teu concurso. No meio da prova. É lá que ele vai aparecer, tá? Quando inserir estatística? Olha, em estatística tem matérias muito importantes que são fáceis. Então, assim, acho que primeiro você tem que começar por lógica e depois por matemática financeira, que é o que costuma cair mais e é mais fácil. Estudou lógica, estudou matemática financeira, vai para estatística. Prova só depois de ver todos os assuntos? Nem a pau. Prova você vai fazer desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia de estudo. Justamente por isso que eu estava falando agora, tá? Muito obrigada pela análise, muito obrigada, muito boa análise, linda, sensata. Nossa, gente, vocês estão puxando meu saco hoje, hein? Qual é o momento para fazer partir para o edital? Não entendi. Olha, o momento de. Eu acho que a pergunta foi essa, né? Qual é o momento de fazer uma prova? É quando você já está fazendo, está indo muito bem nessas básicas. Quando você estiver indo muito bem nas básicas da área que você escolheu, então, se você escolheu tribunais, quando você estiver indo muito bem nas básicas de tribunais. Se você escolheu área fiscal, quando você estiver indo muito bem nas básicas de área fiscal. Quando você escolheu. Enfim, você tem que estar indo muito bem nas básicas, por quê? Porque no pós-edital você vai estudar as outras. Você vai estudar aquelas matérias que não são básicas. Exemplo, legislação. Legislação tributária estadual, municipal, no pós-edital, decoreba. Então, você não vai poder dar tanta atenção para os teus erros de contabilidade, de direito administrativo, de direito constitucional, entende? Fica mais fácil de entender a trajetória ouvindo esses argumentos. O que é pares e ímpares, questões, o pessoal já se ajuda, né? Ela está falando do concurso da Receita Federal? Não. Vocês estão se ajudando, né? Excelente. Aí ficou fácil. Karine, e como usar o TEC apropriadamente? Já ensinei aqui, hein? Tem que usar o TEC apropriadamente quando você já destrinchou o teu material escrito. Karine, fui reprovada, já fui reprovada muitas vezes por fazer isso. E quando fui aprovada foi porque trabalhei isso tudo de forma difusa. É exatamente isso. O teu cérebro tem que ter o difuso. Teacher, quando inserir estatística? Já falei. Para quem está começando, qual é o melhor caminho? PDF e videoaula. A gente falou ontem. No fim de semana eu vou colocar a live de ontem, assim, a live de ontem eu vou colocar no YouTube, eu acho. A de hoje eu não sei se eu vou conseguir salvar, né? Boa noite, Fui. Obrigada pelas dicas. Professor, eu gostaria muito de ver a live de ontem. Como ter acesso à live de conselho recém-nascido? Professor, na fase recém-nascido, tu estuda todas as matérias previstas para o edital? Não, a gente falou ontem. Eu vou colocar no YouTube depois, tá? Gente, é isso, tá? Matei as questões aqui, matei tudo. Acho que a gente falou bastante. Adorei a live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como resolver muitas provas quando não há muitas provas anteriores parecidas? Algum caso específico, etc. Seleciona questões da mesma banca, provas da mesma banca, e seleciona provas do mesmo cargo de outras bancas. Então, você tem aí duas coisas, você tem a banca e tem o cargo. Então, você pode escolher o mesmo cargo
e pode escolher a mesma banca. Faz questões da mesma banca, de outros cargos, não tem problema nenhum. Pessoal, adorei a live de hoje. Desculpa a minha voz, eu tô ficando meio sem voz. O frio aqui em São Paulo é muito intenso, então eu peguei um pouco de frio hoje. Então, por isso que a minha voz não estava tão legal. Obrigada pela participação. Obrigada mesmo. Eu adoro quando vocês interagem, quando vocês participam. Desculpa por ter caído a internet algumas vezes. E assim, faz o possível. Que Deus vai cuidar do impossível. A gente tem que sobreviver. Vamos lá. Persiste, persiste, persiste. Não esquece da persistência. Potência, persistência e paciência. Tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau, gente. Brigadão.